Eu vou fazer aquilo que eu ensino e que eu falo para as pessoas. Eu vou ler um provérbio para a gente poder começar a nossa semana sabendo qual a nossa missão aqui na Terra, com base no livro da Bíblia. Você sabia que existe um provérbio para cada dia da semana? Que se a gente colocar tudo o que está em provérbios em ação na nossa vida, a gente vai ter uma vida de sabedoria, a gente vai conseguir viver mais nessa terra. E além disso, além de ler o provérbio da semana, eu vou fazer a leitura do nosso capítulo do livro Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, o capítulo 8, que ele fala sobre a produção de riquezas tangíveis. Riquezas tangíveis são riquezas materiais. E o Dr. Giuseppe vai dar para a gente alguns conselhos. Aqui nesse livro ele fala sobre a riqueza pode ser tangível, são tópicos, né? São capítulos que ele divide, tópico que na verdade que ele divide cada capítulo. E o primeiro capítulo ele vai explicar o que são riquezas tangíveis. Depois ele vai falar sobre que riqueza pode ser tangível, um certo modo de pensar, alguma explicação que ele dá. Ele vai falar sobre o milagre da imaginação, que é na verdade aquilo que cria a nossa realidade. E em seguida ele fala porque ele não obtinha resultados tangíveis. Uma refugiada de guerra obtém resultados maravilhosos. 3 palavras que produzem riqueza. Essa aqui, na verdade, esse trecho aqui do livro, na verdade, eu já fiz um vídeo no canal falando sobre essa parte, que são as 3 palavras que produzem riqueza. E para adiantar, se talvez não dê tempo de eu ler tudo, porque eu vou fazer pelo menos 1 hora, talvez 1 hora e meia só de... Eu vou falar qual que são as palavras. É alegria, sucesso e riqueza. Isso é uma reprogramação mental que ele ensinava para os alunos dele, na verdade, quando ele passou aqui na Terra, porque o Dr. José foi um mestre iluminado que deixou inúmeras obras aqui na Terra para a gente evoluir como espírito e a gente também viver uma vida de prosperidade, de abundância, porque ele sempre, os livros dele vai ensinar a gente buscar todo tipo de riqueza. Para Dr. Giuseppe, riqueza não é apenas a matéria, riqueza é tudo aquilo que a gente deseja e que deixa a gente feliz, que deixa a gente com um coração alegre. E para começar a nossa semana, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Elisângela e hoje eu vou fazer a leitura do provérbio, que eu até já fiz um vídeo e deixei aí já coloquei o vídeo, deixei depois, mais tarde você pode entrar lá e ver. Eu vou explicar um pouco a respeito do provérbio. Existe um provérbio para cada dia da nossa semana. É sabedoria. O que o ser humano veio aqui na Terra fazer? Buscar conhecimento, principalmente entendimento, expansão da consciência. O que é a expansão da consciência? Evolução espiritual. É a gente ser maior do que aquilo que a gente pensa que a gente é. É a gente voltar para casa, como diz uma mestre minha. É a gente unir o nosso espírito, que é uma centelha pequenininha, com o espírito maior, que é a inteligência infinita, que é Deus, vácuo quântico, universo, o nome que as pessoas dão para Deus. É isso que a gente veio aqui fazer, a gente veio aqui na Terra fazer. Mas a gente, para poder conseguir expandir a nossa consciência, a nossa mente, a gente precisa buscar conhecimento. E o conhecimento, ele está nos livros. E vamos lá então, vamos começar. Eu vou ler
um trecho de Provérbios 3, porque aqui é uma parte que as pessoas deveriam conhecer esse trecho. Na verdade, a gente deveria ler o Provérbios 6. Amanhã eu leio, mas hoje, como eu estou começando, a inteligência infinita me deu essa direção, esse download de ler essa parte, de falar sobre sabedoria e conhecimento. Eu vou ler essa parte de Provérbios que eu acho que é muito importante, que todos os seres humanos da Terra, independente de religião, deveriam saber o que a gente deve fazer aqui na Terra. E lá em Provérbios 3:19, Salomão diz assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem essas coisas dos seus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento. Na verdade, aqui Salomão diz do 19 ao 21 que a gente deve buscar a verdadeira sabedoria. O que é verdadeira sabedoria, Elisângela? Muitas pessoas acham que conhecimento é sabedoria, mas conhecimento e sabedoria são duas coisas totalmente distintas uma da outra. Conhecimento é a gente ter conhecimento de qualquer tipo de coisa. Sabedoria é aquilo que vai direcionar a nossa vida. É aquilo que vai impedir que a gente tenha uma vida ruim aqui na Terra, vamos dizer assim, e que a gente tenha uma vida com abundância, com alegria, com sucesso. A sabedoria vai evitar que a gente caia em ciladas que o nosso próprio ego ele vai armar para a gente cair, porque o ego, aquela parte individual nossa, ela não sabe, ela não tem entendimento, ela não conhece essa parte, mas existe um divino dentro de cada ser humano que precisa ser expandido, que precisa evoluir todos os dias, e é na palavra que a gente conhece, é nos livros, independente de religião, a gente precisa tirar de dentro de nós aquilo que todo ser humano que existe dentro de todo ser humano, que é o julgamento. A gente julga todo mundo, a gente julga as pessoas, a gente julga as religiões, a gente julga político, a gente julga tudo, mas na verdade nós não viemos aqui nessa terra para isso. Nós estamos aqui para poder evoluir, expandir o nosso conhecimento. E Salomão foi um grande mestre, um grande rei, um homem que experienciou tudo que a vida, que o mundo podia dar para ele. Ele teve 1000 mulheres, horrores, ele teve 1000 mulheres. Salomão vestia empregados de ouro. Salomão fala que ele se dispôs a buscar todo tipo de conhecimento, tudo que precisava estudar nessa vida, Salomão estudou. No final, Salomão terminou uma vida numa choupana que fala, né? Numa cabana, um homem que tinha empregados vestidos de ouro, porque faltou ele descumpriu um princípio que ele tinha sido instruído a não quebrar, que era não se envolver com mulheres de outra tribo, na verdade. Quando ele faz isso, ele quebra aquele vínculo que ele tinha com Deus, com o divino, porque o pai de Salomão, que era Davi, na verdade, e que deu ele essa instrução. Quando ele fosse pedir alguma coisa para Deus, pedisse sabedoria. Salomão não precisava de pedir Deus casa, carro, apartamento, como diz o professor Hélio Couto. Salomão não precisava de pedir mulher, porque ele ia ter tudo que ele queria nesse mundo, era filho do rei. Ele não precisava de nada disso. Então, para ele conseguir administrar de uma forma com excelência, Salomão tinha que pedir a Deus sabedoria. E a sabedoria é a coisa principal. A gente não pode deixar de buscar sabedoria nunca nessa vida. E
No capítulo 4, Salomão diz assim, lá no versículo 7, ele diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo que possuis na aquisição do entendimento. Exalta e ela te exaltará, e abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão, e os teus passos, se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largue. Guarda, porque ela é a tua vida. Salomão diz que a gente precisa se apegar na busca incessante de conhecimento. A gente não pode viver uma vida somente bebendo da água da boca de outras pessoas. A gente precisa adquirir o entendimento. Ele diz que a gente precisa gastar tudo, empregar tudo aquilo que a gente possui na aquisição do entendimento. O entendimento é a expansão da nossa consciência, é a expansão do nosso espírito, é a gente evoluir espiritualmente, voltar para casa do Pai quando a gente for embora, porque todos nós estamos aqui nessa terra vivendo uma experiência humana, temporariamente humana, como diz a minha professora, e um dia a gente vai voltar. E existe até uma música do Silvio Santos que fala que a gente não, desse mundo não se leva nada, mas na verdade a gente leva muita coisa. A gente leva todas as riquezas imateriais, intangíveis, que o Dr. José fala aqui no livro, que agora eu vou ler para você o que ele diz nesse livro mágico que fala sobre riquezas materiais e riquezas imateriais. O que é riquezas imateriais, Elisângela? São todas as boas obras que a gente pratica nessa vida. Tudo aquilo que a gente entrega de bom para o mundo, para o universo, volta para a gente leva. Existe um filme que chama Nosso Lar. Eu falo aqui de espiritualidade, então vou falar de qualquer tipo de religião. Não tenho preconceito com ninguém, com religião nenhuma, já tive, mas não tenho mais, porque o conhecimento está em todos os lugares. E tudo que está aqui em cima, aqui debaixo do céu, só está aqui porque Deus permite, que a inteligência infinita permite. Então, todas as religiões são de alguma forma contribuição para a expansão da evolução da humanidade. E eu fui buscar conhecimento e encontrei uma professora falando que ela assistiu um filme chamado Nosso Lar, que foi o filme que impediu ela de cometer o suicídio. Porque nesse filme, Nosso Lar, mostra como que é o umbral, que na verdade não é o inferno, é o umbral, é um lugar onde as pessoas passam muitos anos para poder refletir sobre tudo que fez aqui na Terra. Muitas pessoas vão para esse lugar e ficam lá, porque são espíritos rebeldes que não querem evoluir. Mas, segundo o Allan Kardec, igual eu te falei, eu leio a Bíblia, eu leio todos os outros livros, ainda vou ler muito mais, porque tem muita coisa para eu poder ler nessa vida. Enquanto eu tiver vida, eu vou ler. O Allan Kardec fala que são espíritos rebeldes que não querem aceitar a evolução, que vão nascer, até um dia aceitar que precisa buscar a evolução, se redimir e começar a expandir a consciência para se tornar um ser iluminado
e não precisar mais de voltar aqui na Terra para poder ajudar as próximas pessoas que vão nascendo em estado de espírito decadente, que ele fala que na verdade não existe demônio, que são espíritos rebeldes. Então são esses espíritos, então as pessoas que evoluem, que buscam entendimento, que buscam a iluminação e conseguem isso, elas conseguem voltar aqui para a Terra somente para ajudar as outras pessoas que ainda não conseguiu chegar na evolução que as outras já chegaram. Então vamos lá, vamos começar o nosso capítulo de número 8 do livro 1001 Maneiras de Enriquecer. E o livro o professor vai dizer assim: ao se meditar e considerar a prodigalidade da natureza, chega-se à conclusão de que existe abundância de todas as coisas. A natureza é exuberante, é extravagante e abundante. A qualquer parte que se vá, adquirimos consciência da grandeza da sua exuberância. As leis da vida visam a proporcionar riquezas ilimitadas, muito superiores às nossas necessidades diárias. A Bíblia diz: a Deus pertence toda a terra e a sua plenitude. Isso está lá em Salmos 24:1. A carência existe apenas em consequência da avareza, do egoísmo, do medo e da má utilização dos recursos da natureza pelo homem, pois quando são usados métodos sábios e justos no seu cultivo, a distribuição há sempre mais do que o suficiente para todos em riquezas tangíveis da vida. Em seguida, o Dr. José vai começar a dar os exemplos, os textos que ele tem para poder nos convencer que não existe escassez na natureza, que existe abundância, que a natureza mostra para a gente que Deus é abundante, que o universo é abundante, que uma árvore tem tanta folha que a gente é incapaz de conseguir contar o número de folha que existe numa árvore. Então, o Dr. José foi um estudioso, ele era um advogado, depois se tornou psicólogo e, salvo engano, estudou muita teologia e se dedicou a vida inteira a estudar a mente humana e descobriu que o ser humano existe dentro de cada ser humano poderes infinitos que a gente nem é capaz de imaginar, mas que a gente precisa aprender, buscar esse conhecimento. E esse conhecimento ele deixou escrito nos livros dele para a gente, e ele sempre vai enfatizar que não existe escassez na Terra. Toda a escassez que a gente sente, que a gente acha que a gente está vivendo, é porque é a nossa limitação. Foi uma crença que a gente cresceu acreditando que existe limitação, mas não existe limitação de dinheiro na Terra para ninguém que seja capaz de limpar a mente. Não existe escassez de amor para ninguém nessa Terra. Eu vejo muitas mulheres falando que homem está escasso. Não está escasso. É o dela que ainda ela não encontrou e que é a crença limitante dela que está limitando, porque essa escassez não existe. Homens também. É a mesma coisa. Não existe isso na Terra. Deus não deixa nada desorganizado nesse planeta. Eu tenho uma professora de Direito Civil que ela sempre fala que organização é tudo nesse mundo. E se a gente acredita que existe um Deus que criou tudo isso aqui, que tudo funciona direitinho, cada estação entra no seu determinado tempo, tudo flui abundantemente, tudo flui em harmonia,
como que Deus ia deixar o próprio ser humano ficar na terra para sofrer, para poder viver de sofrimento de alguma forma. É a gente acreditar num Deus humano e não um Deus que é por amor, assim como diz o professor Hélio e todos os outros mestres que encontraram a iluminação, dizem que o Deus que a gente está buscando, ele não está lá sentado com um porrete na mão, jogando uma pessoa no inferno e a outra abençoando, que não tem essa distinção entre pessoas com o universo. E Deus é organizado, então ele deixou tudo organizado. Se a gente está com algum tipo de limitação, é da nossa mente. É a gente que veio para a Terra e teve contato com pessoas com a escassez e a gente passou a acreditar que existe essa falta, essa necessidade, que não existe abundância na Terra de nada, que só uma parte só umas 2% que o povo fala que tem esse privilégio de viver uma vida de prosperidade e de abundância. Primeira coisa que a gente estuda quando a gente faz educação financeira é saber o que é riqueza, o que é dinheiro, quanto que vale o dinheiro, o que é riqueza para você e o que é riqueza para mim. Muitas pessoas acreditam que 100 mil é muito dinheiro. Muitas pessoas dão 100 mil, igual uma influenciadora falou aí, que ela compra um jogo de cama por 180 mil reais. Então, a riqueza está na cabeça de cada pessoa. Muitas pessoas não têm essa necessidade de querer milhões nessa terra. Ela não nasceu para isso. Ela não precisa mais disso. Ela já evoluiu. Ela veio para poder contribuir de alguma forma para a humanidade e ela não liga mais para essas riquezas tangíveis que são a matéria. E essas pessoas, elas entendem que riqueza para ela é ter onde morar, é pagar as suas contas em dia e o mais importante é fazer aquilo que ela veio fazer, é cumprir o propósito de vida que ela veio nessa terra, nessa vida para poder fazer. Não é buscar dinheiro e tá tudo certo, tá tudo bem. A gente precisa entender cada ser humano. E inclusive o Allan Kardec fala no livro dele que às vezes tem pessoas que nascem muito ricas justamente para ser aquela riqueza, a aprovação dela, se ela vai saber administrar aquilo, se ela vai conseguir viver com aquela quantidade de matéria e não perder, vamos dizer, a salvação, que é a palavra mais fácil, que todo mundo conhece na Terra, que não se perder aqui no mundo, não se iludir com a matéria no mundo. Então ele fala que tem pessoas que nasceu para isso, e outras pessoas explicam que existe pessoas que são avatar. Que é um avatar? É uma forma, é uma pessoa. Que existe pessoas que nasceu, que são mestres iluminados. Eles nasceram para poder ajudar o planeta a evoluir. Então, eles vêm aqui para a Terra, eles são tão evoluídos, eles não têm necessidade de nada desse mundo e às vezes eles não conseguem se adaptar em nada nesse mundo. Então, eles passam a viver como andarilho, como pessoas de rua, mas aí você vai conversar com a pessoa, é uma pessoa que tem um conhecimento gigantesco que a gente se pergunta como que essa pessoa sabe disso? É porque ela já nasceu assim, ela já tem, o espírito dela nasce, mas ela não esquece quem ela é, ela só precisa entender de novo quem que ela é aqui na Terra e ela não se adapta a nada nesse mundo. Inclusive tem uma professora que fala que Jesus foi uma dessas pessoas, desses mestres iluminados que veio aqui para a Terra para cumprir o propósito dele, de ensinar para a gente que nós somos a imagem e semelhança de Deus, que foi esse o propósito de Deus, que era para a gente parar de ficar com aquela religiosidade que as pessoas tinham naquele tempo, para a gente entender que não é só
que não era só aquelas pessoas lá que viviam dentro dos templos que podia ter o conhecimento de que nós temos poderes de manifestar tudo aquilo que a gente deseja se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Essa era a missão de Jesus, ele conseguiu passar. Foi muito rápido, foi muito difícil, mas ele não podia falar com as expressões explícitas, ele tinha que falar em parábolas, em metáfora, porque senão ele morria antes do tempo. E muitas pessoas ele fala, tem até uma parte lá que ele fala assim, que um dos discípulos, salvo engano é discípulo, não sei se é discípulo, se é uma das pessoas lá do povo, se é escriba, alguma coisa assim, pergunta para ele por que ele falava em parábola. Aí ele fala assim, eu falo em parábola porque tem pessoas que não têm entendimento. Então, como eu li o provérbio lá no começo desse estudo, por isso que a gente precisa buscar conhecimento, ter entendimento, saber que a gente tem todo o poder de manifestar tudo aquilo que a gente existe e que, igual o Dr. José falou, a natureza mostra pra gente que Deus é extravagante, que Deus é exuberante, que existe abundância na natureza de tudo que a gente imaginar, existe abundância de tudo, que a limitação, ela nada mais é do que as nossas crenças, as nossas limitações próprias. São essas limitações que precisa ser arrancada de dentro de nós. Por isso que a gente precisa buscar o conhecimento, e os conhecimentos mais profundos, eles estão ocultos. O que é ocultismo? Ocultismo é aquilo que está oculto, é aquilo que não foi passado para a gente. Isso aqui, por exemplo, é um livro de 1966, salvo engano, 1966, acho que é isso mesmo. Olha só a quantidade de conhecimento que já existia para poucas pessoas. E então o conhecimento verdadeiro, a sabedoria verdadeira, ela está sendo apresentada para a gente aqui na Terra agora de uma forma mais sutil, devagar. As pessoas vão soltando, eles vão mandando pessoas para a Terra que têm capacidade e aguenta suportar toda a carga que vai cair sobre essa pessoa, que tem essa coragem de vir para a Terra e cumprir esse propósito de ensinar para o ser humano que nós somos centelhas divinas, que nós temos todo o poder dentro da nossa mente. Então, agora eu vou ler a segunda parte do texto do capítulo do livro, que fala sobre o tema é riqueza. A riqueza pode ser tangível. O Dr. Giuseppe diz assim: muitos anos atrás tive uma conversa bem interessante com um dentista de Sydney, na Austrália, onde me encontrava fazendo uma série de preleções, palestra no caso, né, sobre o tema. Esse tema, ele estava fazendo palestra sobre esse tema, os milagres do seu subconsciente. Ele sempre estudou sobre a mente humana. Continuando, aquele dentista declarou-me naquela oportunidade que no início da sua carreira possuía uma mente de tostão. Ele tinha uma mente miserável, nas palavras mais explícitas, vamos dizer assim. Ele tinha uma mente de escassez, uma mente de pobreza. Ele era uma pessoa de mente escassa e, em consequência, somente atraía clientes com a mesma mentalidade, ou seja, clientes pobres, que não tinham dinheiro, e dotados da situação financeira das mais modestas. Só gente pobre, na verdade, que ele conectava só com gente pobre, por causa do que estava na cabeça dele. Assim que eu terminar, já vou explicar sobre isso. Vejamos como introduziu riqueza tangíveis em sua vida. Certa noite, ao voltar para casa a pé, após minha preleção,
sobre a força da imagem mental, ele começou a imaginar que todo o ar à sua volta estava inundado de notas de libras esterlinas. O ar parecia-lhe estar saturado delas. Confidenciou-me que essa imagem era tão real e vívida como as árvores existentes ao lado de fora da sua casa, e começou a encher seus bolsos com as notas imaginárias de todos os valores que lhe pareciam absolutamente reais e tangíveis. Subitamente concluiu que havia riquezas sem limite que podiam ser atraídas e possuídas por todos aqueles que tivessem fé, receptividade e imaginação para considerar a existência das riquezas de Deus. Após essa experiência, aquele dentista conseguiu atrair clientela de pessoas prósperas e de prestígio, passando até a ter mais clientes do que poderia atender. Sua atitude mental anterior, estreita e frugalidade excessiva mantinham à distância os clientes que dispunham de boa situação financeira. Ele descobrira finalmente o poder de sua imagem mental para produzir riquezas de todos os tipos. Isso quer dizer o quê? Que aqui nesse pedaço, a melhor forma da gente conseguir convencer uma pessoa é dando exemplo. Como que eu vou dizer? Ai, gente, eu esqueci. Eu estudei marketing digital e isso é muito usado no marketing digital. Isso é a gente dar o testemunho das pessoas que fizeram aquilo e colocaram em prática as coisas que eles aprendem. E o que Dr. José ensinava? Dr. José ensinava que a gente cria a partir da nossa imaginação e do nosso sentimento. A gente precisa imaginar o que esse homem fez. Dentro da cabeça dele só existia miséria, só existia pobreza. Ele estudou, ele era um dentista, mas era um dentista escasso. Ele não acreditava que existia pessoas que tinham condição de pagar o valor do trabalho dele. Isso é muito comum, isso é a coisa mais natural dessa terra. Quando eu estudei educação financeira, eu aprendi isso, que existe pessoas que para poder comprar produtos de R$10, mas também existe pessoas que têm capacidade de dar R$180 mil num lençol, num jogo de cama. Então a escassez, ela está dentro da mente de cada pessoa. A gente precisa entender, a gente precisa aceitar e a gente precisa limpar da nossa mente toda essa escassez que foi implantada dentro da nossa mente subconsciente, que é o tesouro que todo ser humano tem, que todo ser humano deveria saber que tem. E esse homem começou a imaginar. Ele fez aquilo que o Neville Goddard fala. Ele começou a engravidar a mente subconsciente dele com a mente consciente. Ele pegou a consciência dele, que é a nossa razão, que é o nosso ego, a nossa razão, a nossa mente consciente, e ele começou a trabalhar isso. Ele começou a viver o presente, ele começou a viver o futuro previsível que o Dr. Joe Dispenza, ele fala aqui nesse livro. Deixa eu mostrar para vocês, porque às vezes a pessoa acha que eu estou falando besteira, mas eu estudo com neurocientistas. Nesse livro aqui, Como se tornar sobrenatural, o Dr. Joe Dispenza, ele fala que a gente precisa viver um futuro previsível. Então, imaginar aquilo que a gente deseja ter na nossa vida. O que esse homem desejava?
ele desejava ter muitos clientes, ele desejava ter dinheiro, na verdade. E como ele estava desejando dinheiro e ele parou com a escassez, ele parou de vibrar na escassez, que é aquilo que todos nós fazemos, que a gente quer dinheiro. Todo mundo, na verdade, via de regra, não posso falar todo mundo, que existe pessoas que não querem. A maioria das pessoas quer uma vida de abundância, de riqueza, mas não sabe o que quer. Se perguntar, ô Elisângela, ô fulano, ou você que está aqui me assistindo, quanto de dinheiro que você deseja? E se esse dinheiro chegasse na sua mão, o que você faria com ele? Você saberia? A gente não sabe. A maioria das pessoas não sabem o que quer desse mundo. Às vezes a gente até pergunta a pessoas adultas, qual que é o seu desejo? Qual que é o seu sonho? Na verdade, isso foi perguntado para mim quando eu era criança, quando eu era adolescente. Uma pessoa perguntou para mim, ô Elisângela, qual que é o seu sonho? Eu achei que essa pessoa estava falando comigo a respeito de sonhos. Sonho normal que a gente sonha à noite. Eu não sabia dessas coisas. Eu era uma pessoa da roça muito boba, não sabia, não tinha conhecimento nenhum. Eu falei assim, eu não tenho sonhos nenhum. Nenhum. E na verdade eu estava sendo vítima de pedofilia nessa época, só para você que está aqui, para você entender. Eu estava sendo vítima de pedofilia nessa época, eu tinha 13 anos e foi um homem rico que falou isso comigo. Talvez ele estava querendo me dar alguma coisa. Como eu era tão inocente, eu não sabia nada dessas coisas, eu falei assim, não sei, eu não tenho sonhos. E depois que eu cresci, que eu passei por todas as minhas lutas, todos os meus traumas, todos os meus dramas, todos os abusos, todos os abandonos que eu vim estudar, que eu estou estudando desde... Na verdade, eu estou estudando tem muitos anos, mas que eu consegui ter consciência desses conhecimentos que fica oculto, que a gente não sabe, que a gente é poderoso, mesmo inconsciente, é desde 2021 que eu passei a gastar tudo que Provérbios fala para poder comprar livros. Ali tem uma parte, aqui tem outra. Estudei, gastei tudo que tinha e o que não tinha para poder estudar, para buscar conhecimento, para não sofrer. E foi isso que me ensinou a sair de um estado de quase sem condição para poder pagar o aluguel da casa que a gente morava, de super endividamento da nossa família, do meu marido. Foi a partir daí, foi quando eu descobri isso, que minha vida voltou, minha vida que estava parada, estagnada, eu com depressão suicida, que eu consegui a sair do fundo do poço e a vida voltar a andar novamente, porque eu comecei a entender que as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações, principalmente os nossos pensamentos, ele cria a nossa realidade. Você que está me ouvindo, que vai me ouvir depois, você vai entender isso. Às vezes vai aparecer alguma coisa na sua vida que você vai falar assim, mas eu não estava pensando, eu não pedi isso, pediu de alguma forma inconsciente, porque a neurociência prova que a gente tem de 80 a 60 mil pensamentos por dia e a gente não é consciente disso, que existe uma inteligência infinita dentro do nosso corpo, que é essa inteligência infinita que trabalha, que governa cada órgão nosso, que sabe cada detalhe, que faz cada célula trabalhar, que sabe a hora que tudo precisa estar em ordem, que sabe que o nosso coração precisa bater. Essa inteligência infinita do corpo, que a física quântica chama de vácuo quântico, de Deus, de universo, essa inteligência sabe de todas as coisas. Ela sabe tudo que a gente precisa. Isso está tudo, essas informações, está tudo dentro do subconsciente. E é essa parte nossa, vamos dizer assim, do nosso cérebro, da nossa cabeça, que precisa ficar sendo vigiada 24 horas. Porque se a gente não vigiar, a gente cai em tentação. Aquela metáfora lá, vigiar e orar, porque que a gente tem que vigiar e orar,
É isso aí. A gente precisa vigiar a nossa própria mente, porque é a nossa própria mente que vai criar tudo que a gente precisa. Igual esse dentista conseguiu criar dinheiro a partir do momento que ele começou a imaginar que dinheiro, que prosperidade caía do céu igual a folha cai da árvore. Ele conseguiu começar a materializar na vida dele aquilo que ele desejava, que era ter clientes com condição de pagar. Ele mudou o estado mental e a frequência vibracional dele de um estado de escassez, de tostões, para uma mente milionária. É assim que a gente cria, que a gente materializa. E vou passar para você mais um pouco ainda como que isso materializa. Como que isso vai materializar? É qualquer coisa, Elisângela, que vai materializar na nossa vida. A gente pode co-criar, desejar qualquer coisa e qualquer coisa vai acontecer, vai aparecer na nossa vida? Não. De jeito nenhum. É só aquilo que é um desejo ardente. É só aquilo que a gente acredita ser capaz. A gente precisa ter consciência de ser já aquilo. Igual esse rapaz que era médico, que era dentista, ele começou a ter uma consciência de riqueza. Ele começou a imaginar, ele começou a ser para depois ele ter. E não adianta a pessoa falar assim, vou ganhar 1 milhão, mas a cabeça é escassa, é miserável, não tem sabedoria para poder lidar com isso. Nem sabe quanto que vale 1 milhão. Não consegue. A mente subconsciente sabota. Ela vem e sabota. Ela corta. Ela não deixa a gente criar. Porque ela entende que é impossível. Ela não aceita isso de jeito nenhum. Então a gente precisa fazer limpeza. Como que limpa, Elisângela? Como que limpa? Reprogramando. Reprogramando, reprogramando e reprogramando. Aqui eu já tenho um vídeo que eu gravei com uma reprogramação mental poderosa, que é uma reprogramação para a gente criar prosperidade e para a gente limpar da nossa mente toda a inveja que existe na nossa mente. Porque às vezes a gente acha que a pessoa tem inveja da gente, mas dentro de nós, que somos seres infinitos, também existe a inveja de alguma forma. Você fala assim, eu não tenho inveja. Verdade? Ontem mesmo eu senti inveja de uma pessoa. E na mesma hora, é pecado, Elisângela. A gente não pode sentir inveja? Pode. Você só tem que limpar. Na mesma hora. Porque nós somos seres humanos. Estamos aqui na Terra. A gente vive de comparação. Então, na mesma hora que eu senti aquela inveja por uma determinada pessoa, por um determinado estado que essa pessoa estava, que eu quero que chegar, eu limpei na mesma hora da minha mente, eu reprogramei, eu limpei, eu fiz Ho'oponopono. É a técnica que eu faço, que eu já faço desde 2021. Eu limpei, fiquei ouvindo, eu mesma falando, peguei o meu áudio aqui dessa rede aqui e coloquei ele num fone de ouvido e comecei a ouvir e fiquei me ouvindo, repetindo, limpando da minha mente toda a escassez, porque tudo que a outra pessoa tem, a gente é capaz também de ter, de possuir, porque não existe Deus que vai dar para um e não vai dar para o outro. Deus é pai, pai junto com mãe, aquele pai amoroso, aquela mãe amorosa, que ela não é egoísta, que ela não ama um filho só, ela ama todos. E tudo que está na nossa vida é a gente e Deus que desejou de alguma forma. É Deus, a centelha divina, querendo experienciar essa, vamos dizer, como que eu vou falar? Experienciar como que eu vou dizer? Ter essa experiência. Vamos dizer assim, vamos supor que seja ter um carro com um valor muito alto, morar numa mansão, fazer uma viagem extravagante, ou então tem pessoas que desejam apenas
sentar num restaurante e tomar uma xícara de café. Existe todo tipo de desejo nessa terra. São infinitos. São, salvo engano, 8 bilhões de pessoas que tem na terra, se não tiver aumentado. São 8 bilhões de pessoas que existem aqui na terra. Cada pessoa tem um desejo diferente. E é Deus, é a centelha divina, querendo experienciar esse desejo por meio de cada uma centelha, de cada um ser que existe aqui na terra. Cada ser humano tem um desejo específico. Ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa é um DNA próprio. Não existe miséria, não existe escassez de nada nesse mundo. A gente pode ter tudo aquilo que a gente deseja se a gente souber programar, desprogramar e reprogramar a nossa mente. Porque na verdade a gente já nasce com a nossa mente programada desde a barriga da mãe da gente. Quando a gente é um espírito que entrou na barriga da mãe, a gente nasceu puro, a gente é a centelha divina purificada. Mas a partir do momento que aquele espírito está ali, já começa a ouvir todas as crenças, toda a limitação, então ele aprendeu a visualizar, ele começou a visualizar dinheiro caindo do céu, vindo dinheiro de todas as partes, de todos os lados, e ele conseguia pegar esse dinheiro e colocar dentro do bolso dele, e ele foi fazendo essa reprogramação mental, essa visualização, e com o passar do tempo, ele conseguiu clientes que tinham condição de pagar pelos trabalhos que ele fazia, porque na verdade ele falava que ele tinha uma mente de tostões, de miséria, né? Ele tinha uma mente miserável, e a partir do momento que ele conseguiu reprogramar a mente dele, ele conseguiu fazer essa visualização, a vida dele mudou, ele começou a atrair pessoas muito ricas, pessoas que tinham condição de pagar pelo trabalho dele, e a vida dele mudou completamente. E já tem 45 minutos que a gente está falando, 48 minutos que eu estou falando. Eu vou falar mais um pouco, só mais um trecho do livro, aí eu vou fazer a meditação e vou encerrar lá. Aí o próximo tópico do capítulo diz assim: um certo modo de pensar. Se você, por exemplo, deseja um piano ou um órgão, não quero dizer que tudo o que tenha de fazer seja formar mentalmente uma imagem do instrumento para que ele prontamente tome forma e apareça em sua sala. Caso você tenha dinheiro, tudo que tem que fazer é comprar esse aparelho, esse piano, esse órgão que você deseja. Suponha, entretanto, que você necessite de um piano para estudar, mas que não dispõe do dinheiro para comprá-lo. Pense então em um piano lindo. Imagine-o em sua sala. Passe as mãos sobre o teclado, sinta a sua solidez e a sua tangibilidade. Passe uma vez mais as mãos sobre a sua superfície e pense de forma positiva que o piano já está ali. Ele está realmente em sua mente. O piano já foi criado, o piano já foi materializado, mas em um estado mental, um estado de onda. Pois, antes de se tornar um instrumento físico, existiu primeiro na mente do seu fabricante. Após formar em sua mente a imagem do piano, considere-o como seu e convença-se de que seu subconsciente fará o que for necessário para que, de acordo com a divina ordem, aquilo que eu falei um pouco mais cedo, que tudo aqui na Terra é organizado, que Deus é organização, de acordo com a divina ordem, venha a se tornar uma realidade a inteligência infinita existente em seu subconsciente
atuará sobre a mente dos outros, fazendo com que o piano venha a ser seu, sem que você saiba como. O pensamento foi a origem da criação de todas as máquinas e instrumentos do mundo e está constantemente criando milhões de outras coisas, como novos carros, máquinas de escrever, computadores, rádio, televisores, instrumentos musicais e um sem número de aparelhos domésticos de todos os tipos. Todas essas invenções, descobertas e melhoramentos de nossa era das máquinas e do espaço foram produzidos pelos homens mediante certo modo de pensar. Então, o que acontece? Tudo que a gente precisa fazer nessa vida é usar o poder da nossa mente imaginária, da nossa imaginação. A gente, se a gente não tem condição, o Dr. José fala, se a gente não tiver condição, é isso que a gente vai fazer. Mas se a gente tem condição, se a gente consegue ter isso na nossa vida, a gente consegue ter isso sem precisar fazer esforço de ficar mentalizando, a gente já pode somente ir lá e comprar aquilo que é o desejo do nosso coração. Mas se a gente não tem, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar a inteligência, usar os poderes da nossa mente subconsciente e manifestar isso primeiro dentro do nosso subconsciente, da nossa mente subconsciente. A gente vai desejar, a gente precisa usar de forma correta. Qual que é a forma correta para poder criar qualquer tipo de coisa nesse mundo? Ele citou aqui a pessoa que deseja ter um piano, mas vamos supor que seja saúde, por exemplo, que seja ser uma pessoa saudável, que seja ser uma pessoa, talvez seja ter um filho, qualquer tipo de outro desejo. Você precisa entrar em um estado de espírito de já ter, de já ser aquilo, de imaginar que seja possível, de ter na sua mente, entender como que aquilo é criado, qual que é a forma correta. Se é ter saúde, como seria uma pessoa saudável na sua mente? O que seria saúde dentro de você? Como que vive uma pessoa que tem saúde? E se é um carro, vamos supor que seja um carro. Vamos supor que seja um carro, que você deseja ter um carro. Como seria ter esse carro? Como seria imaginar ter esse carro na sua garagem? Como seria o cheiro desse carro? Qual que seria o cheiro do carro? Vamos supor que você compre esse carro e que você esteja viajando. Então você vai imaginar, você vai usar os poderes da sua mente. Você vai ter essa imaginação clara na sua cabeça? Não. Você não vai ter uma visão, não é uma visão, é uma imaginação. Você vai precisar imaginar que você já tem aquilo na sua vida, mas precisa ter uma certeza tão grande, tão gigante e nunca, jamais ficar preocupado como que isso vai chegar na sua vida, porque o Dr. José fala que a inteligência infinita, ela vai usar as pessoas para poder fazer isso chegar na sua vida. Eu já contei aqui a respeito de como eu consegui materializar, trazer para minha vida muitas coisas e foram por meio de pessoas. São pessoas. Deus vai trazer essa prosperidade por meio de uma pessoa. Deus vai trazer esse desejo, esse piano, vamos supor, esse carro, por meio de uma oportunidade. Já contei aqui também a história de um rapaz que queria ter um carro no capítulo anterior, que ele queria ter um carro e esse carro chegou nas mãos dele de uma forma que ele jamais imaginou
que ele conseguiu juntar o dinheiro de uma forma tão fácil que ele jamais conseguiu imaginar, mas ele já imaginava ter esse carro dentro da mente dele. Todos os dias de manhã ele fazia a visualização consciente, que é o que Dr. Joe Dispenza fala, que é a criação consciente do futuro. É o futuro previsível, é aquilo que a gente já é consciente de ser. E agora eu vou parar por aqui nesse ponto do livro, e amanhã eu volto para a gente poder ler mais um Provérbios e também buscar mais um pouco de conhecimento e entender como que o universo, a nossa mente, ela funciona, como que a gente consegue co-criar tudo na nossa vida se a gente souber usar os poderes que todos nós temos, que é o poder da nossa mente subconsciente. Agora eu vou fazer um pouco da nossa limpeza espiritual, a reprogramação da nossa mente. Vou fazer a oração original do Ho'oponopono e em seguida vou fazer uma afirmação positiva de Louise Hay. Na verdade eu vou fazer vou fazer a reprogramação de prosperidade, que é a oração que Dr. José fala, ele ensina pra gente fazer. Eu vou fazer a limpeza em seguida e vou fazer a afirmação positiva de prosperidade. E um pouquinho, e também esqueci que vou fazer a oração de limpeza do Ho'oponopono, a oração original do Ho'oponopono, da identidade própria, para a gente limpar, arrancar, exterminar da nossa vida todas as crenças limitadoras. Na verdade, eu vou começar por ela, porque a gente precisa limpar, a gente precisa reprogramar tudo que está programado dentro da nossa mente subconsciente. A gente precisa ficar em estado de zero limite, ilimitado, porque é isso que nós somos seres ilimitados vivendo em um corpo humano. Então vamos lá e vamos começar. Se você quiser, você pode repetir comigo a oração, essas afirmações, essa limpeza, para poder arrancar da sua vida toda escassez, doença, pobreza, que mais? Doenças mentais, doenças psicológicas, doenças físicas, tudo o Ho'oponopono da identidade própria ele é capaz de fazer, porque foi isso que aconteceu com os 83 prisioneiros que viviam dentro daquela ala lá no presídio, que o Dr. Yulin conseguiu limpar da mente deles, conseguiu curar à distância, não precisa estar perto. Se eu estou fazendo aqui, você está sendo limpo de alguma forma, porque foi por conexão que a gente se conheceu, que você chegou até aqui, foi por conexão. A gente está conectado de alguma forma, alguma coisa, alguma crença que a gente acredita, nós estamos conectados e nós todos somos um. A nossa mente, todos nós estamos juntos, conectados, todas as mentes estão conectadas pelo poder da divindade que habita cada um de nós. Então vamos limpar agora tudo que está travado, toda doença, toda limitação, porque você não é isso que o médico falou, você não tem isso que o médico falou. Tudo é uma ilusão da mente consciente para poder não deixar você, eu, nós evoluirmos de alguma forma. Então você diz assim: Divino Criador,
Pai, Mãe, Filho, como um só. Se eu, a minha família, os meus parentes e os meus ancestrais ofendemos a Ti, tua família, teus parentes e teus ancestrais em pensamentos, palavras, realizações e ações, desde o início da criação até o presente, pedimos o Teu perdão. Permita que isso limpe, purifique, libere, interrompa todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativos e transmute todas essas energias indesejáveis em uma luz pura. E está feito, está feito, está feito. E você diz assim: eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Me perdoe por toda a consciência de escassez, de pobreza, de doença com a qual eu estou me conectando, que eu estou conectada. Por favor, me perdoe, sinto muito, eu te amo, sou grata. Eu libero da minha mente subconsciente toda a informação de escassez, de doença, e tudo isso está cancelado, 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 cancelado e está feito. Tudo está bem no meu mundo, porque eu e Deus somos um só ser. E em seguida, você já vai dizer assim, você vai reprogramar a sua mente, vai dizer essas palavras que vão abrir todas as portas, de todas as formas para você, e tudo vai chegar com facilidade na sua vida. Você vai se conectar com todas as pessoas que vão contribuir para a sua evolução, para o seu crescimento, para a sua prosperidade, para a sua saúde perfeita. Você diz assim: conheço a fonte eterna de todas as riquezas que jamais se esgota. Sou divinamente guiado em todos os meus passos e procuro adaptar-me a todas as ideias novas. A inteligência infinita constantemente revela-me os melhores modos de servir aos meus semelhantes. Sou orientado e guiado no sentido de criar produtos que beneficiam e auxiliam a humanidade. Procuro atrair para junto de mim homens e mulheres dotados de talento e de espiritualidade, que sejam sinceros e leais e que assim tenham condições de contribuir para a paz, prosperidade e progresso do nosso empreendimento. Considero-me um imã irresistível de riquezas fabulosas, cuja força de atração reside em proporcionar produtos e serviços da melhor qualidade possível. Estou constantemente em sintonia com o ser infinito e com o elemento essencial da riqueza. A inteligência infinita governa todos os meus planos e objetivos e atribuo todo o meu sucesso à orientação e direção que recebo de Deus em todos os meus empreendimentos. Gozo permanentemente de total paz interior. Sou um tremendo sucesso. Estou sempre com o pensamento voltado para Deus, cujo sucesso é permanente. Sou e serei bem-sucedido. Aprendo o que é essencial em todos os setores de minha empresa. Irradio amor e amizade para todos que me cercam e para todos os meus empregados. E você que não é patrão vai dizer assim: irradio amor e amizade para todos que me cercam e para todos os meus clientes e meus patrões. Mantenho minha mente e meu coração totalmente tomados pelo amor, poder e energias de Deus. Todos aqueles relacionados comigo constituem os esteios do meu crescimento, bem-estar e prosperidade, e atribuo a Deus todo o mérito e toda glória. E agora você diz assim, para poder limpar toda a inveja que tiver na sua vida e que talvez você sinta de alguém por algum motivo. Você diz assim:
sei que todos os homens são meus irmãos e que todos somos filhos do mesmo Pai. Desejo a todos saúde, felicidade, abundância e todas as benesses e riquezas da vida. Desejo sinceramente, pois tudo o que desejo para os outros é o que desejo para mim próprio, e sei que ao beneficiar os outros estou também beneficiando a mim mesmo. O amor de Deus emana através de meu ser para toda a humanidade. Abençoo todos aqueles que são Abençoo todos aqueles que são mais ricos do que eu, e também os que me criticam e falam mal de mim. Fico satisfeito em ver o sucesso e a prosperidade de todos os meus colaboradores. Mantenho a minha mente aberta a todas as riquezas do céu e dedico amor a todas as pessoas. Rezo para que as riquezas de Deus inundem a mente e o coração de todos. Dou graças a Deus pelas riquezas que já me concedeu. Isto é maravilhoso, porque eu tenho um estoque infinito em meu íntimo e todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente, e Deus está sempre presente para ajudar-me nas dificuldades, e Deus é a fonte instantânea e imediata de meus recursos, propiciando-me todas as ideias necessárias em todos os momentos e oportunidades. Por isso, eu sou grata a Deus por suas riquezas, sempre presentes, imutáveis e eternas na minha vida, porque na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Aceito a saúde como o estado natural de meu ser. Eu agora libero conscientemente qualquer padrão mental dentro de mim que poderia expressar como doença de qualquer forma. Eu me amo e me aprovo. Amo e aprovo meu corpo. Eu o alimento com comidas e bebidas nutritivas. Eu o exercito de maneiras divertidas. Reconheço meu corpo como uma maravilhosa e formidável máquina e considero um privilégio viver dentro dele. Adoro ter muita energia e tudo está bem no meu mundo. Aí você vai fazer mais uma afirmação que vai limpar da sua vida qualquer sensação de passado que esteja guardado no seu subconsciente. Você diz assim: na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Cada um de nós, eu inclusive, experimenta a riqueza e a plenitude da vida de maneiras para nós significativas. Agora olho para o passado com amor e escolho aprender com as velhas experiências. Não existe nem certo e nem errado, nem bem e nem mal. O passado está terminado. Existe apenas a experiência do momento. Eu me amo por ter me trazido por entre esse passado até o presente. Compartilho o que e quem sou, pois sei que somos um só Espírito, e tudo está bem no meu mundo. Tudo está bem no meu mundo. Tudo está bem no meu mundo. Você repete desse jeito: tudo está bem no meu mundo. Chegou um pensamento negativo, uma situação que pode te deixar muito mal, você vai repetir: tudo está bem no meu mundo. Feche seus olhos e diz: na infinidade da vida onde eu estou, tudo está bem no meu mundo. E para poder terminar, você vai fazer a sua afirmação de prosperidade, para você ter uma vida de riqueza, alegria, saúde,
e sucesso. E você diz assim comigo: na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Sou uno com o poder que me criou. Estou totalmente aberto e receptivo ao fluxo abundante de prosperidade que o universo oferece. Todos os meus desejos e necessidades são atendidos antes mesmo de eu pedir. Sou divinamente guiado e protegido e faço escolhas benéficas para mim. Rejúbilo-me com o sucesso dos outros, sabendo que há muito para todos nós. Estou constantemente aumentando a minha percepção consciente da abundância e isso se reflete numa renda sempre crescente. O que é bom para mim vem de tudo e de todos, e tudo está bem no meu mundo. Eu e Deus somos um só ser. Eu e Deus somos um só ser. E você vai dizer 10 vezes a frase que vai trazer para a sua vida tudo com total facilidade, alegria e glória. Essa frase é mágica, ela faz milagres. Você diz assim: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E para encerrar, você diz assim: eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu libero memórias, emoções e padrões que não sustentam a minha evolução. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Divindade, limpa em mim, da minha mente, do meu ser, do meu subconsciente, todas as informações que sabotam a minha vida de alguma forma. Sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sou grata por toda a riqueza que eu já tive, por toda a riqueza que eu tenho, por toda a riqueza que eu ainda terei. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata pela minha vida, sou grata pela minha saúde, sou grata pela minha casa, sou grata por todas as pessoas que estão na minha vida de alguma forma. Eu sou grata por tudo e por todos. Sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. E você vai continuar praticando o seu Ho'oponopono, fazendo até 108 vezes, se for necessário. Te desejo paz, prosperidade, além de todo entendimento do mundo